Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus? Você que está em casa, tendo uma Bíblia ao seu alcance, vamos juntos nesta hora fazer uso da palavra do nosso Deus e ler o que nos registra a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis, capítulo de número 22. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Gênesis, capítulo 22, versículos 1 ao versículo 18. Bendito é o nome do Senhor. Quantos encontraram e podem dizer amém? Glória a Deus. Vamos ler então a palavra de Deus. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz.
Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós vamos nesta hora meditarmos neste texto que o Senhor colocou em meu coração, e eu creio que Deus tem uma palavra para mim e para você nesta noite. Enquanto lia, enquanto meditava, enquanto estudava, o Senhor falou grandemente comigo. E eu tenho certeza que Deus irá falar com muitos de nós ainda esta noite, através desta palavra. Eu lhe informo que você não veio aqui e não deve fazer isso jamais para ouvir Pastor Roberto ou qualquer outro que aqui esteja. Mas o desejo do meu coração e do seu coração deve ser o sempre de ouvir Deus falando conosco. A palavra é de Deus. Nós, obreiros do Senhor, somos instrumentos nas mãos do Senhor nosso Deus, que Ele mesmo quer e vai continuar usando para abençoar a vida da igreja, para abençoar as nossas vidas. Glória a Jesus. Eu quero, antes de iniciarmos aqui, perguntar aonde estão os irmãos que nos visitam esta noite, os amigos também. Temos aqui a nossa irmã, glória a Deus. Mais alguém nos visitando? Está conosco o irmão Ronaldo, ali temos uma jovem nos visitando, que bom, Deus abençoe. Irmão Ronaldo e sua esposa, cadê vocês? Está lá irmão Ronaldo, irmã Lucilena está onde? Está aqui, você fiquem sentadinha aí também, menina. Eles ficaram um temporada fora, mas o Senhor os trouxe em paz. Vamos dizer a todos os nossos irmãos e amigos que eles são bem-vindos no nome de Jesus Cristo. Tenha liberdade para dar glória a Deus e ser abençoado. Os irmãos lá atrás estão me ouvindo claramente? Amém? Glória a Deus. Bom, nós vamos ao que interessa nesta hora. A palavra de Deus é clara. Quando você começa a ler o texto de forma compassada, tranquila, a própria palavra já vai falando e ministrando aos nossos corações. Vai nos fazendo sentir a grandeza de Deus, a misericórdia do Senhor, o favor do Senhor e o privilégio que tem todos os que entendem que Deus é Senhor, que Ele é servo, e falando Deus, eu devo obedecer a sua voz, porque fazendo assim, eu vou poder desfrutar do que Abraão desfrutou. O último versículo que lemos, o versículo 18, ele diz com clareza, diante das promessas que Deus está fazendo a Abraão, ele diz: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Mas tinha um motivo, ou tem um motivo, porque Deus fazia esta promessa a Abraão. E você encontra na última parte do versículo que diz assim: porquanto obedeceste a minha voz. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, o homem que obedece à voz do Senhor, o homem que obedece à palavra de Deus, ele é um homem bem-sucedido em sua vida. E você pode, às vezes, ficar preocupado, alguém que está me ouvindo à distância, ou até mesmo aqui no templo, dizendo: mas como bem-sucedido se teve tantos problemas? Meu amigo, a Bíblia diz, o Senhor quando aqui esteve orientando os seus discípulos, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, diz o Senhor. Ele venceu por nós. A luta vem, mas ela passa.
O importante na vida do crente, o importante na vida do cristão é ele entender a necessidade que tem de obedecer à voz do seu Senhor. Quando o crente entende isto e busca uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus, ele começa a desfrutar do cuidado do Senhor de uma forma diferenciada, de uma forma extraordinária, que muitos olhando não conseguem compreender como este crente, como esta família, como este homem, como esta mulher, com tantas dificuldades, consegue cantar, consegue sorrir, consegue dizer que é feliz. Isto só é possível aquele que entende que Deus é o seu Senhor e está pautado a sua vida na obediência à palavra de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Se formos para a Bíblia Sagrada, ela nos mostra alguns exemplos de homens fiéis, que mesmo nos momentos de dificuldades, mesmo nos momentos de angústia, eles não abandonaram a sua fé, não negaram o seu Deus, não deixaram de obedecer à voz do seu Senhor. E o que dizer, portanto, então, destas pessoas que mesmo nos momentos turbados da vida, nos momentos tenebrosos de seu viver, puderam levantar a sua voz dizendo, como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive, glória a Deus, e por fim se levantará sobre a terra. No momento de adversidade, no momento de dificuldade, quando todos o abandonou, todos haviam abandonado o patriarca Jó, e até a sua própria mulher veio a ele dizendo: por que ser fiel? Por que continuar obedecendo este teu Deus? Amaldiçoe esse Deus e morra. Mas aquele homem que conhecia o seu Senhor, como eu e você deveríamos conhecer, ele alça a sua voz dizendo: como nécia, como louca falas tu. Aceitamos o bem que o Senhor nos deu e não aceitaríamos o mal. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome deste Jesus. E o que dizer de Paulo e Silas, dois missionários, dois evangelistas, propagando a salvação, anunciando Jesus. Quando chegam em uma cidade, encontram ali uma moça escravizada por Satanás, que trazia lucro aos seus senhores, alguém aproveitando da situação, explorava aquela pobre vida, mas eles, com a autoridade dos céus, deixaram aquela jovem liberta, foram conduzidos à prisão, foram açoitados, chicoteados, foram maltratados, presos agora em cadeias com pés e mãos. Mas a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos nos registra este momento em que eles, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor, e os outros presos os escutavam. Porque Paulo e Silas estavam nesta situação? Porque obedeceram à voz de Deus. Aleluia. E aqui eu quero abrir um parêntese, meu querido irmão, meu querido ouvinte, nesta noite. Implica-se, às vezes,
em sofrimento, eu querer obedecer à voz do meu Deus, porque há uma força contrária. Quando eu me disponho a fazer a vontade de Deus, a obedecer a palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus, eu tenho um enfrentamento, eu tenho uma oposição a vencer. O inimigo, a Bíblia diz, que ele anda rugindo como leão, bramando como leão, procurando a quem tragar. A Bíblia diz ainda que ele veio roubar, matar e destruir. Mas eu quero te dizer, em tudo isso, vale a pena obedecer à voz de Deus, porque Ele continua livrando os seus das garras do inimigo. Bendito é o nome do Senhor. Foi assim com Paulo e Silas, lá na prisão. Deus dá o livramento àqueles dois missionários. Foi assim com Ananias, Misael e Azarias, lá na fornalha, lá na Babilônia. Deus jamais vai desamparar aqueles que, voltando a sua atenção, voltando o seu coração para a voz do Deus Todo-Poderoso, estão decididos, como Abraão, como Isaque, como Paulo e Silas, como Ananias, Misael e Azarias, ou como queiram, Sadraque, Mesaque e Abednego, como Daniel, a obedecer, mesmo tendo a possibilidade da morte à sua frente, não negaram a sua fé, não deixaram de dar ouvido à voz do seu Senhor, e por isso, no final foram vitoriosos, pela glória e majestade do Deus que pode todas as coisas. Aleluia, glória a Jesus. Na história ou na narrativa bíblica que lemos, no texto que nós lemos nesta noite, nós podemos ver com clareza que o homem obediente a Deus, ele tem o seu caminho prosperado pelo Senhor, ele tem o seu caminho cuidado pelo Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós podemos ver aqui alguns passos ou algumas situações envolvendo Abraão e Deus, Abraão e a sua atitude. Na primeira delas, Abraão ouve a voz de Deus. No versículo 1, nós podemos ver que diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que tentou ou que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse, ele quem? Abraão, ouviu a voz de Deus, e prontamente disse ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, aleluia. Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão ouviu o que Deus lhe falara, e no versículo de número 2, você vê a fala que Deus fala com Abraão, pedindo-lhe algo muito especial. Todos nós conhecemos a história do patriarca Abraão, que Deus havia lhe feito a promessa de um filho, e depois, já na sua velhice, Deus lhe concede Isaque. E Deus, olhando para Abraão, o amor, a felicidade, Abraão agora sentia-se um homem realizado, porque via em Isaque a possibilidade do cumprimento de todas as promessas que Deus havia lhe feito desde o princípio. E agora
agora, Abraão vivendo um momento mais especial da sua família. Abraão, Sara e Isaque, uma família jubilosa, uma família feliz, uma família completa, uma família que não tinha motivos nenhum para ter tristeza ou para estar reclamando de alguma coisa. De repente, Abraão ouve o próprio Deus que lhe havia feito a promessa, chamando-o para uma conversa, e ao se apresentar, Abraão ouve de Deus um pedido que lhe dizia: Abraão, toma o teu filho, o teu Isaque que tu ama tanto, vai a Moriá e eu te mostrarei o lugar aonde você deve sacrificá-lo em um holocausto. Meus queridos irmãos, imagine só o que aconteceu com Abraão. Eu imagino a notícia para um pai que tanto almejou, que tanto esperou por um filho da promessa que Deus havia lhe feito. Agora o próprio Deus lhe pede este filho. Quem já teve a amarga experiência de perder um filho, como eu tive, e alguns dos irmãos aqui também, dá para sentir um pouquinho da dor que Abraão deve ter sentido. Mas sabe o que aconteceu? Teve mais uma atitude em Abraão que chama nossa atenção e nos traz um grande exemplo para que eu e você, como igreja de Deus, possamos caminhar tentando viver esta experiência de ouvir Deus, de obedecer a Deus, independente da situação. Parece que não vai dar certo, é difícil demais, mas o Deus tem providência para você na tua obediência a Ele. No versículo de número 3, eu posso ver aqui que Abraão não reclamou, Abraão não questionou, Abraão não retrucou, Abraão não murmurou. Ele disse simplesmente, ele simplesmente tomou a atitude, levantou Abraão pela manhã, e não foi pela manhã 8 horas não, a Bíblia diz que ele levantou pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e também Isaque, seu filho amado, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Deus falou com Abraão, ele ouviu a voz de Deus, a ordenança, a olhar humano simplesmente frio, sem entendimento do espiritual. Nós olhamos e parece que Deus foi cruel com Abraão, mas Abraão não questionou, Abraão obedeceu a voz de Deus. Abraão pega seu filho, Abraão convida 2 de seus servos, Abraão prepara a lenha, Abraão prepara o fogo e começam a caminhar em direção a Moriá, em direção ao lugar da ordenança. Querido irmão, querida igreja, quantas vezes eu e você não temos a atitude que este servo de Deus, Abraão, teve? Nós vivemos reclamando da vida, reclamamos pela manhã, reclamamos ao meio-dia, reclamamos à tarde, e como canta os nossos irmãos, reclamei ao ver a mão cheia de calo, reclamei por não ter um sapato para calçar, enquanto muitos não têm os pés para caminhar. Eu e você temos tudo, e ainda não sabemos dar glória ao Deus que proporciona
na minha você a liberdade de estar aqui perfeitos diante dele para dar glória ao seu nome. É natural do ser humano esta vida de resmungão, de reclamão. Foi assim com tantos. E eu me lembro agora de um profeta que era assim. Jonas recebe uma ordem de Deus. Vai a Nínive, Jonas. Ele quer fugir para outro lugar. Começa reclamando com Deus. Esse povo é cruel. Esse povo é insensível. Esse povo é mau. E o Senhor é misericordioso. Eu não quero ir, mas Deus deu um jeito de pôr Jonas no ventre de uma baleia. Daqui a pouco Jonas vai a Nínive, prega a mensagem, Nínive se arrepende, e lá está o resmungão de novo, reclamando da misericórdia de Deus, do favor de Deus para com Nínive. Quantas vezes eu e você somos semelhantes a Jonas, somos parecidos com Jonas, mas nesta noite Deus quer fazer de mim e de você semelhante a Abraão, aquele que ouve a voz de Deus, que obedece a voz de Deus e que não reclama do que Deus está nos pedindo pela sua palavra. Aleluia! Jonas reclama da misericórdia de Deus sobre Nínive. Jonas reclama da boureira que morreu, que ele nem tinha plantado. Jonas era um reclamão como eu e você. Mas nesta noite aprendamos com Abraão, mesmo que seja doloroso, às vezes você sabe que não errou, que não, você até tem razão aos olhos humanos, e aí Deus fala ao seu coração que você deve ir lá pedir perdão para aquele irmão que às vezes falou mal de você, que às vezes te maltratou. Meu irmão, faça isso depressa. É Deus que está querendo abençoar a sua vida. Você não pode travar a bênção de Deus para você, para a sua família. Mais difícil pediu Deus a Abraão, e Abraão foi sem reclamar. Mas nós às vezes nos estribamos nas nossas razões. Não, foi ele que me maltratou. Se ele quiser, ele que venha me pedir perdão. Jesus vem, fica você e fica ele. Tem misericórdia da tua alma. Aprendamos com Abraão, deixamos de reclamar. Vamos ter paz com todos para a glória de Deus e caminharmos em direção aos céus. Ah, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abraão ouviu a Deus, Abraão não reclamou, e Abraão obedeceu à voz de Deus. Aleluia. Pela manhã cedo, de madrugada, ele fez o que tinha que fazer. Ele fez o que deveria fazer. Ele tomou Isaque, ele tomou a lenha, tomou o fogo, chamou 2 dos seus servos e foi em direção a Moriá. Imagino eu, como ia no coração daquele pai, como ia o coração do pobre Abraão, mas com certeza ele conhecia o Deus que o havia tirado de Ur. Ele conhecia o Deus que lhe havia feito promessas, e mesmo em idade avançada havia lhe dado Isaque. Ele sabia que o Deus que lhe dera o Isaque podia livrar Isaque da morte, ou não livrando, podia lhe dar novamente outro herdeiro. Bendito é o nome do Senhor. Caminhando um pouco mais, o verso de número 5 diz assim, aleluia: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Meus queridos, aqui nós aprendemos alguma coisa com Abraão. Abraão entendeu que a prova era sua. Ele não precisava arrastar mais ninguém com ele para aquela prova. Abraão caminhou entendendo: Deus pediu meu filho, é eu e o Isaque que temos que ir. Até aqui meus servos me ajudaram a chegar, mas daqui ao Moriá, a caminhada é comigo, é entre
eu, meu filho e Deus. Meu querido irmão, quantas vezes Deus está nos provando, Deus nos coloca na prova, Deus nos permite passar pela prova, e você e eu queremos arrastar todo mundo junto, mas chega o momento que Deus quer ter um particular com você, Deus quer ter um particular comigo. É no momento da prova que eu e você, no lugar que Deus estabeleceu, vamos ter uma experiência com Ele que vai mudar a história da nossa vida, que vai mudar o nosso viver para a glória do nome dEle e bênção da nossa família. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Há momento que a prova é para mim e para você. É para mim, entre eu e Deus. E é para você e Deus. E você quer arrastar todo mundo contigo. Vai continuar na prova. Me desculpe a franqueza, mas é a palavra de Deus. E eu não posso ser covarde. Deixar de lhe transmitir o que Deus coloca em meu coração. Vai continuar na prova. Mas entenda, o teu particular com Deus e o que Deus quer contigo nesta noite, e saiba conduzir-te a partir de agora. Jesus deu esse exemplo. Jesus está na agonia, chegando a hora de ser preso, crucificado. Ele chama os discípulos, vai ao Getsemane, e você pode encontrar isso em Marcos, em Mateus e em Lucas, nos 3 evangelhos. Você pode ver que Jesus convidou os discípulos, depois chamou 3 deles em particular, vamos ali comigo, mas chegou o momento que até aqueles 3 mais amigos, mais chegados, Jesus disse, ficai aqui e velai comigo, eu vou ali além orar. Jesus foi um pouco mais, era o seu momento com o Pai, era o seu particular com o Pai. Quantas vezes eu e você não temos tido vitória, porque deixamos de viver este momento. Nós queremos viver de forma congregacional o tempo todo, devemos estar aqui sim, todas as reuniões, mas eu não posso abrir mão do meu particular com Deus, do meu momento com Deus, do meu particular com o meu Senhor. Então Jesus foi, e a Bíblia diz naquela oração, ele abriu o seu coração diante do Pai, ali ele agonizou, ali ele estava dilacerado pela dor dos pecados dos homens que vinham sobre ele, mas ele nos deu exemplo, que assim como Abraão entendeu, disse aos seus servos, ficai aqui, eu e o moço vamos ali, depois tornaremos. Cuide, querido, porque Deus pode estar querendo nesta noite colocar um fim na tua prova, colocar um basta nessa tua luta, dar uma solução para esse teu problema, mas Ele está esperando um particular seu com Ele. Ele está esperando você tomar a decisão. Deixa para lá todo mundo e vai aos pés do Senhor. Se apresente a Deus nesta noite e Ele se apresentará a você. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. No versículo 7 nós podemos ver, no diálogo entre Abraão e Isaque, algo que me chamou a atenção também. Olha o que diz, o verso de número 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu posso aprender aqui que Abraão era um homem discreto, Abraão era um homem prudente, Abraão era um homem sábio, que não saía espalhando para os 4 ventos os seus problemas, os seus dilemas, o que ele estava enfrentando.
E eu não estou dizendo aqui que você não deve pedir oração, compartilhar com os santos as suas aflições, mas eu estou te dizendo que Abraão tinha um negócio com Deus, e você pode ter também. Há coisas que eu preciso tratar com Deus, porque se eu tenho comunhão, se eu sou obediente à sua palavra, se eu aprendi a ouvir a voz de Deus, eu vou falar com Ele, Ele falará comigo e Ele me dará respostas. Bendito é o nome do Senhor. Abraão era um homem discreto. Abraão era um homem que tinha discrição. Ele não saiu contando para todo mundo, ele guardou no seu coração. Nem mesmo Isaque, seu filho, sabia porque estava indo com ele a Moriá. Ele entendia que ia para um sacrifício, para oferecer holocausto. E Isaque, que já entendia tudo, como era o sacrifício, como era oferecido o holocausto, ele diz então ao seu pai: pai, nós temos fogo, nós temos lenha, mas aonde está a oferta? Aonde está o cordeiro? Abraão, meus queridos irmãos, eu creio que aquilo foi como uma lança transpassando o coração de Abraão. Imagine só, eu creio que ele foi até ali, caminhando e pedindo a Deus para que Isaque não lhe fizesse esta pergunta. Mas Abraão diz a Isaque: meu filho, o Senhor para si o cordeiro proverá. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim eles continuaram a sua caminhada, não pararam, chegaram ao lugar, e ali acontece algo precioso. Abraão, no versículo deixe-me ver aqui, glória a Deus. Abraão chega naquele lugar e prepara tudo e coloca o moço sobre o altar, sobre o holocausto. E na hora que Abraão vai cumprir o que Deus havia lhe pedido, a Bíblia diz que Abraão ouviu novamente a voz de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Abraão ouve a voz de Deus dando livramento. Versículo de número 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Verso 12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Meu querido irmão, Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão obedeceu a voz de Deus, Abraão prontamente atendeu, Abraão não reclamou, Abraão caminhou em direção a Moriá. Abraão entendeu que a prova era sua. Abraão foi discreto. Abraão ouviu novamente a voz de Deus, dando livramento a Isaque, dando livramento ao seu filho. Glória seja dado ao nome do Senhor. E no versículo de número 13, nós podemos ver aqui, Abraão vê que Deus não precisou da oferta do homem para dar o livramento. Olha o que diz o verso de número 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Bendito é o nome do Senhor.
Senhor. Queridos irmãos, Abraão pôde ver que Deus não precisa da oferta do homem para dar o livramento a quem ele quer livrar. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou e viu a providência de Deus. Ele mesmo, o próprio Deus, proveu a oferta para que Isaque fosse livre da morte. E aqui eu e você temos a certeza que isso nos remete ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu e você e nenhum homem tinha oferta suficiente capaz de nos fazer livres da condenação do inferno, mas Deus providenciou a oferta perfeita, Cristo Salvador na cruz do Calvário, o qual me alcançou, o qual te alcançou, e nós estamos aqui hoje dando glória ao nome dele, porque na nossa imperfeição não tínhamos nada a oferecer, mas Deus, como proveu um carneiro para que Isaque não morresse, proveu Cristo no Calvário para que eu e você não fôssemos ao inferno, mas pudéssemos ter a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Oh, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Deus nos livrou do inferno e da morte. E Ele continua a livrar todos os homens. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dos versículos 15 ao versículo 18, nós vamos ouvir Abraão ouvindo a voz de Deus novamente. E aqui eu chego no que nós dissemos para os irmãos no início, que o homem que obedece ao Senhor, ele é bem sucedido. Abraão ouve a voz de Deus, lhe abençoando e lhe fazendo promessas. O homem que obedece à voz de Deus não precisa correr atrás de bênçãos. O homem que consegue ouvir a voz de Deus, obedecer ao Senhor, obedecer a palavra de Deus, ser fiel a Deus, o Senhor o cobre com suas bênçãos, o Senhor cuida, o Senhor prospera, o Senhor o abençoa, o Senhor faz dele uma bênção para todas as pessoas que estão à sua volta. Foi a promessa feita a Abraão. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está à praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz, diz o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, que está me ouvindo nesta noite aqui no templo, em casa ou em qualquer lugar, eu quero te dizer, a palavra de Deus não mudou, a palavra de Deus, ela continua viva. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Abraão, ele continua no século 21, fazendo isto que prometeu a Abraão, e ele está aqui nesta noite, conhece o meu coração, conhece o seu coração, conhece a minha vida, conhece a sua vida, e a disposição que temos em ouvir a sua voz, e obedecer o que ele tem nos falado ou nos mandado fazer. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. A promessa de Deus para Abraão foi de abençoar ele muitíssimamente, abençoando ele, prosperando, multiplicando a sua descendência, fazendo com que ele prevalecesse sobre os inimigos, e em tua semente, ou
em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Deus quer usar a sua vida para abençoar a sua família. Deus quer usar a sua vida para abençoar os seus vizinhos. Deus quer usar a sua vida para abençoar os seus colegas de escola, de faculdade, de cursinho, de mestrado, de pós-graduação. Deus quer usar a sua vida para abençoar seus colegas de trabalho. Deus quer usar a sua vida para abençoar o seu patrão, a empresa que você trabalha. Isso é bíblico, eu provo para você. É preciso ser fiel, é preciso andar na presença de Deus, é preciso estar com Deus, obedecendo a voz do Senhor, porque assim nós seremos grandemente abençoados e seremos bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Primeiro, com a bênção da salvação, porque você é uma atalaia do Senhor, você é uma testemunha do Senhor. Aonde você estiver, Deus quer usar a sua vida, o seu testemunho, para alcançar alguém que precisa de salvação, que não conheceu o Evangelho ainda. Aleluia. Lembra de José? Vendido pelos irmãos, escravo no Egito, mas lá na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus abençoou a Potifar por amor a José. José era um homem fiel, deu aquela atrapalhada lá, a mulher se endemoniou, queria fazer José pecar, ele fugiu, foi caluniado, foi para a cadeia, mas manteve a sua fidelidade a Deus e a sua obediência à voz de Deus. Lá na prisão, Deus estava com ele, Deus honrou ele, Deus abençoou ele, e Deus tirou ele da prisão e levou para o palácio. E no final do livro de Daniel você encontra este versículo: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Seja fiel, ouça a voz de Deus, escute a voz de Deus, não reclame, não questione, não ignore, obedeça e seja abençoado pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se tu uma bênção, então, seja abençoado, obedeça ao Senhor, dê ouvidos à palavra de Deus. E lembre-se do que temos no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não assenta nas rodas dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem a promessa. Deus tem bênção para você. Deus quer que você viva a plenitude do Evangelho. Deus quer que você viva como crente, como servo dele, a plenitude espiritual que Deus preparou para a igreja. E que plenitude é essa, pastor? É de ter comunhão com ele, de sentir segurança, que passa por lutas sim, por provações sim, mas sabe que a vitória vem, que a vitória é certa, porque nada, diz Paulo, pode nos separar do amor de Cristo. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a tristeza, nem a dor, nem a morte, nem a enfermidade, nada pode nos separar do amor de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. O exemplo de fidelidade de Abraão nos ensinou também aos seus servos e nos ensina. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo.